O agronegócio brasileiro traz riqueza, empregos e modernidade ao Brasil. Ao mesmo tempo, se depara com problemas que pareciam esquecidos. No capítulo de hoje da nossa série especial, veja como as novas invasões do MST assombram os produtores rurais. Uma região com muito verde, uma área que contrasta com florestas e plantações. Barracos de lona tomam conta de um dos lados desta rodovia. Mesmo sem praticamente ninguém, o acampamento ocupa uma grande extensão de terra. Estamos no Pontal do Paranapanema, interior de São Paulo, a mais de 600 quilômetros da capital. A região é formada por 32 municípios. Parte das terras tem criação de gado, plantações de cana, produção de alimentos. Entre o final dos anos 90 e o começo dos anos 2000, o Pontal do Paranapanema foi marcado por ações constantes do MST. Acampamentos como esse aqui se espalharam pela região, que ficou conhecida em todo o país pela disputa de terras e pelos conflitos no campo. Imagens como essas eram frequentes. Grupos do movimento dos trabalhadores rurais sem terra invadiam fazendas no norte, sudeste, centro-oeste e sul do Brasil. Os líderes determinavam o local das invasões. Dados da Fundação Instituto de Terras de São Paulo mostram o retorno das invasões de terras no estado. Foram 9 este ano, todas no Pontal do Paranapanema. Esse problema ele estava morno, ficou morno uns dois anos, mais ou menos, desde 2018 para cá. Então, uns 3 anos, né? E agora retomaram novamente as invasões do Pontal do Paranapanema. A gente então vai voltar a reivindicar essas terras de forma mais massiva, que é através do nosso instrumento de luta, que é a ocupação de terra. A retomada das invasões acontece no momento em que o agronegócio se destaca entre tantos dados negativos da economia nacional. A safra de grãos deverá ser de 272 milhões e 300 mil toneladas, 6% maior que o ano passado. Vários produtos brasileiros, como milho, carne de boi e soja, tiveram aumento no consumo tanto no mercado interno como no externo. A exportação brasileira de carne bovina aumentou 8% em 2020 e a de suínos 36,1% em relação a 2019. O engenheiro agrônomo Chico Graziano explica como as invasões de terra colocam em risco os avanços recentes do agronegócio brasileiro. Nós estamos em 2021, indo para 2022. Você vai comprar uma terra aí não sei aonde, qual que é a sua primeira preocupação? Você tem documento? Você tem escritura? A segurança jurídica é a condição do investimento. Então, quanto mais nós investirmos em segurança jurídica, eu sinto que mais a agricultura do Brasil vai caminhar para ser a maior e a melhor agricultura do mundo. Nós vamos chegar lá, mas precisa ter tranquilidade, precisa parar de encrenca. Em outubro deste ano, manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e da Via Campesina invadiram e vandalizaram o prédio de associações ligadas ao agronegócio em Brasília. Eles lançaram bolas de tintas na fachada e picharam frases como "soja não enche prato" e "soja é morte". O caso está sendo investigado como crime de dano e associação criminosa. As confusões, vistas em grandes cidades, no campo se transformam em tensão permanente. Esses barracos já estão aqui na beira da estrada há 6 anos. E por causa de todo esse tempo, as pessoas daqui costumam chamar o lugar de acampamento permanente. E é permanente justamente por causa daquelas terras ali na frente. Uma fazenda de 1.400 hectares que os sem terra querem entrar e querem ter a posse. A área que é considerada devoluta, ou seja, é hoje de propriedade do estado de São Paulo, fica em Mirante do Paranapanema. Muitos acampamentos como este, próximo à fazenda, estão assim, em ruínas. Poucas pessoas passam o dia no local. Pela rua de terra, o que se vê são barracos vazios e com marcas de abandono.
praticamente um acampamento fantasma. Os fazendeiros por aqui têm medo de falar. Todas as vezes, nesses 30 anos que eu advogo, que um produtor foi para a televisão, foi para os meios de comunicação e se expôs, ele foi invadido. Eu não vou citar nomes. Este advogado ainda faz outra denúncia. Integrantes do MST roubaram boa parte da plantação de milho de uma fazenda da região. O milho estava, que a gente chama em ponto de pamonha, para poder fazer silagem, tá? Os sem terras estão colhendo esse milho, eu tenho foto disso, levando em tratores, em carretas. Isso é roubo, é furto, invasão, é crime. Na região do Pontal do Paranapanema, há também os assentamentos onde vivem 7.000 famílias. Para esse especialista, a reforma agrária, como foi feita pelos governos anteriores, se esgotou. A reforma agrária, ao contrário de outras políticas que são permanentes, como política de saúde, educação, etc., a reforma agrária é datada. Essa redistribuição de terras ocorreu particularmente no Brasil entre 95 e 2010. E durante esse período foram distribuídos 88 milhões de hectares de terra para mais de 1 milhão de famílias. O que saiu dessa produção, o que saiu dessa distribuição, porque saiu muito pouco. E o custo de você fazer a reforma agrária é ao redor, somando a média das situações, de R$100 mil por família assentada. Isso significa você dar um salário mínimo por mês para uma família durante 8 anos. Então veja, você fala, mas foi uma política social importante. Mas olha o custo-benefício. A política do atual governo para a regularização de terras segue um novo modelo. Prioriza famílias que já estavam assentadas em terras públicas desde 2014. Nós estamos transformando o assentado em proprietário, para ele ter mais dignidade, para ele ter facilidade, para ele ter linhas de crédito. É trazer paz ao campo, trazer mais produção ao campo e mais segurança jurídica e segurança produtiva. Então, nós estamos transformando milhares de produtores que são produtores que foram beneficiados com a reforma agrária, mas que foram jogados. Em 2021, já foram entregues, só no Pará, 50 mil títulos de propriedade, entre provisórios e definitivos. Também este ano, mais de 4 mil famílias foram beneficiadas em São Paulo. Aquele que invade propriedade não será beneficiado com o programa de reforma agrária. Em nota, o MST admite que orienta famílias de trabalhadores rurais pobres a retomar, agora com o maior controle da pandemia, as ocupações e que já ocorreram ações na Bahia e no Rio Grande do Norte. Em São Paulo, foram 2. Sobre o suposto roubo de milho, o movimento diz que não tem conhecimento do fato e que vai avaliar providências para que o MST não seja vinculado a notícias falsas.